Olá, meus queridos. Queremos refletir hoje sobre o Evangelho do 15º domingo do Tempo Comum, ano C. Estamos no ano que seria o Evangelho segundo São Lucas. Esse Evangelho se encontra em Lucas 10, 25 a 37. Nesse momento do Evangelho, Jesus se encontra a caminho de Jerusalém. Queremos lembrar aqui que o Evangelho de Lucas, ele tem uma grande parte dedicada à subida de Jesus a Jerusalém. De fato, é a maior parte do seu Evangelho. Então, no início do Evangelho, São Lucas, ele primeiro fala da chamada dos discípulos e os prepara para que quando chegue nesse momento da sua última subida a Jerusalém, ele coloca toda a sua doutrina no caminho. Por isso que São Lucas, o Evangelho de São Lucas é chamado de Evangelho do Caminho, porque para Lucas, que foi discípulo de São Paulo, o Evangelho é um caminho. É um caminho. É o caminho da salvação. A boa notícia é que Jesus nos veio mostrar um caminho. E, de fato, São João chama Jesus de o caminho. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa subida a Jerusalém, que começou só na semana passada, no Evangelho da semana passada, Jesus chama os seus discípulos, no início do capítulo 10, e os envia em missão. São os 72, não os 12 mais íntimos escolhidos. E quando eles voltam, estão muito felizes por todas as graças que aconteceram por meio das suas mãos e das suas palavras. E Jesus diz para eles, olha, não se alegrem tanto por isso, se alegrem porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, vocês estão num caminho de santidade. E em seguida, Jesus disse para eles, Jesus eleva os olhos ao Pai, né, versículo 21, dizendo, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, aqueles que abrem o seu coração a Deus, que têm um coração humilde, esses são os pequeninos que são capazes de perceber que Jesus é o Filho de Deus. É o Messias enviado, que tem algo muito especial que nunca na história da humanidade tinha acontecido, que está acontecendo ali, diante deles. E, de fato, é o que Jesus, logo após, disse para eles, né? Versículo 23. Né? Voltando-se para os discípulos, disse-lhes, felizes os olhos que vós vedes, os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Que Deus se fez homem, está diante deles. Eles estão vendo. Mas existem muitos outros que estão passando pela mesma experiência e não conseguem ver, porque não têm o coração simples, não são humildes o suficiente. E é aí que entra a nossa narração. Uma dessas pessoas que não é humilde o suficiente, que não é simples, que acha que vê e que tem todas as respostas, é quem se aproxima de Jesus. Eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos agora colocar umas perguntas para a reflexão e depois continuamos com a nossa reflexão. Bem, vamos responder as perguntas. Então, a primeira é a seguinte, né? O que devemos fazer para receber em herança a vida eterna? Essa é a pergunta que o legista fez a Jesus, né? Um mestre da lei que se levantou querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, né? Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É engraçado que aqui diz o Evangelho que o mestre da lei, ele não perguntou para saber. Ele
queria colocar Jesus em dificuldade. Veja a diferença de quem tem um coração simples e quem não tem. Mas Jesus, que tem um coração simples, queria aproveitar a oportunidade para mostrar o caminho da santidade, o caminho da salvação. E então devolve a pergunta para o mestre da lei, que Jesus sabia que ele sabia, mas queria ver até que ponto ele sabia. Até que ponto ele estava convencido daquilo e até que ponto ele vivia aquilo mesmo que ele sabia que deveria viver. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aí está. O que devemos fazer para receber em herança a vida eterna? Amar a Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência. Quer dizer, coloquemos o nosso coração em Deus. Colocar o nosso coração em Deus. Hoje em dia nós temos muitas coisas onde colocar o nosso coração. Nós podemos colocar o nosso coração nos estudos. Nós podemos colocar o nosso coração na diversão, no esporte, nos esportes radicais, ou no futebol, ou no Netflix, ou nas redes sociais. Ou nós podemos colocar o nosso coração na nossa carreira, nos nossos estudos, no nosso mestrado, no nosso doutorado, na nossa profissão. Ou nós podemos colocar o nosso coração no dinheiro. Ganhar dinheiro, muito dinheiro, fazer grande a minha empresa, o meu investimento. Ou posso colocar o meu coração na minha família. Ah, mas vai ser o meu relacionamento, o meu casamento, os meus filhos. Como você vê, existem coisas aí que são mais importantes que outras. Certamente a família está a um nível muito mais importante que todas as outras coisas que nós falamos. Mas, se nós colocamos o coração em qualquer dessas coisas e não colocamos o nosso coração em Deus, nós não vamos fazer essas coisas de maneira correta. Nós nunca vamos amar a nossa família de maneira correta, querendo só amá-los, porque então o nosso amor vai ser só humano. Se nós colocamos a Deus em primeiro lugar no nosso coração, Ele nos vai ensinar a amar a nossa família. E nós vamos amar a nossa família como ela merece ser amada, e não como eu acho que devo amá-la. Olha só que diferença. E então nós vamos conseguir amar verdadeiramente. E nós vamos conseguir ser bons profissionais, fazer esporte, descansar. Todas essas coisas vão estar no seu devido lugar, se nós colocamos a Deus em primeiro lugar. Ao contrário, se nós colocamos qualquer dessas coisas em primeiro lugar, nós vamos fazer tudo desordenado, porque nosso coração se vai apegar a essas coisas e nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Além do mais, nenhuma dessas coisas é capaz de saciar nosso coração, nem mesmo o amor humano, porque é um amor limitado. Só o amor de Deus pode saciar o nosso coração. Aí está a resposta que o próprio legista dá e que Jesus confirma, né? Aí vem a segunda pergunta: quem é o meu próximo? Porque então diz, né, que quando Jesus disse para o legista: tu respondeste corretamente e faz isso e viverás, ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque os judeus naquela época só consideravam próximos algumas pessoas, então existia muita discussão sobre quem era realmente o próximo. E nós? Quem nós julgamos que seja o nosso próximo, né? Pois Jesus dá essa explicação dessa parábola, né? Disse que esse homem estava subindo, né? Ou descendo, o que ele dizia? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa descida é simbólica, porque Jerusalém está mais alto que Jericó. Jericó está abaixo do nível do mar, né? E Jerusalém está muito alto. Ainda que Jericó está abaixo do nível do mar, não está inundado, porque é uma depressão seca. Então, esse homem descia.
para Jericó. Mas também é um simbolismo, porque Jerusalém é a cidade santa. São Lucas, todo o seu evangelho é centrado na subida de Jesus a Jerusalém, a cidade santa, de onde depois ele vai morrer, ressuscitar e subir aos céus. Enquanto que Jericó é o símbolo da cidade mundana, é o símbolo do mundo. Então esse homem estava partindo de Jerusalém e indo para o mundo. Ele estava deixando o caminho do bem, da santidade. E então deu ruim. Caiu na mão dos assaltantes que o espancaram, deixaram meio morto e ainda roubaram tudo. Então passou por aí, né, um sacerdote que também estava descendo pelo mesmo caminho. Quando viu o homem, passou adiante. Depois um levita que também viu e seguiu o seu caminho. Então esses eram homens santos, que teoricamente deveriam cuidar desse pobre homem que caiu nas mãos do assaltante, mas não fizeram caso. Finalmente passou por aí um samaritano que estava viajando. Detalhe, aqui diz que o sacerdote também estava descendo para Jericó e o levita também. Ou seja, eram homens que eram de Deus, mas que também estavam no caminho do declínio, abandonando o seu contato com Deus, optando pelo mundo, ou seja, eles não estavam amando a Deus sobre todas as coisas. E quando fala desse terceiro homem, que era um samaritano. Os samaritanos eram uma espécie de tumor dentro de Israel, porque foi um povo que foi colocado aí na época das invasões, né, e nunca mais saiu de dentro do território de Israel. Então, eles não se misturavam com os judeus e mantinham a sua própria religião e se odiavam mutuamente. Então, Jesus quis escolher justamente alguém que era odiado pelos judeus para dar o exemplo. Então, disse que esse samaritano estava em viagem, não disse que estava descendo para Jericó. Então, ele não estava num caminho de busca do mundo. E viu esse homem, sentiu compaixão, aproximou-se dele, fez curativo, derramando óleo nas suas feridas, depois colocou o homem no seu próprio animal, levou a pensão, cuidou dele, e no dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. Pois é, isso aí é para mostrar quem é o meu próximo. É todo aquele que Deus colocar no nosso caminho. Toda aquela pessoa que estiver necessitada do nosso amor. Pode ser muito necessitada, pode ser pouco necessitada, pode ser necessitada do meu carinho, da minha atenção, do meu sorriso, da minha palavra, do meu reconhecimento, do meu abraço. Pode ser pessoas muito próximas, pessoas do dia a dia, pessoas com quem eu convivo, pessoas com quem eu moro, que estão precisando muito do meu carinho, mas que quantas vezes eu dou a minha caridade por suposto. Eles sabem que eu os amo. E nunca demonstro esse amor. Nunca digo uma palavra, nunca dou um abraço, um beijo. Pois o meu próximo pode ser aquele que está mais próximo, mas também aquele que não está tão próximo, que de vez em quando eu encontro pela rua, que trabalha comigo, ou que eu vejo esporadicamente, ou uma pessoa com quem eu vou fazer alguma ação social. Qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho, esse é o nosso próximo. E finalmente a terceira e mais importante das perguntas: o que Jesus, que é Deus, espera de nós? Está nessa parábola. Eu acho essa parte fenomenal. Porque vejam bem, quando Jesus fala desse samaritano, no fundo ele está falando dele mesmo. Ele está contando o que ele fez pela humanidade. Jesus, ele desceu ao mundo do pecado. Ele que é Deus, ele veio a este mundo. Nos viu, a humanidade caída, que foi espancada pelo demônio, destruída pelo pecado, jogada, incapaz de fazer nada por si mesmo, e nos resgata. É Jesus que, através da sua paixão, morte e ressurreição, fez em nós, nas nossas feridas, os curativos,
derramou óleo e vinho nas nossas feridas, depois colocou-nos sobre o seu próprio animal, ele nos carregou nas costas. É a cruz que Jesus carrega, somos nós. Somos nós. E depois nos leva a uma pensão. Eu acho essa parte fenomenal. Por que Jesus nos leva a uma pensão, né? Por que aqui diz na parábola, ele leva a uma pensão? Né? E depois, no dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Essa pensão é o símbolo da igreja. Jesus que deixa a humanidade nas mãos da igreja e parte. Ele partiu, subiu aos céus, nos deixou o Espírito Santo, nos deixou os sacramentos. Então, isso tudo que Jesus nos deixou são as moedas. Entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. Pegou 2 moedas de prata e deixou com o dono da pousada. Ou seja, Jesus já nos deixou todas as graças que nós precisamos para ajudar o nosso próximo, para cumprir a nossa missão como igreja. Ele já pagou essa dívida, mas ele recomendou a nós que nós continuemos resgatando a humanidade. Pois o que Jesus espera realmente de nós? Ele espera que nós sejamos como ele. Que nós sejamos como ele. Que nós imitemos a ele. Que olhemos para ele, o bom samaritano. Que olhemos como ele fez. Como ele nos amou. E nós façamos o mesmo. E quando nós não conseguimos, nós pensemos naquelas 2 moedas que ele deixou. Nos sacramentos, nos mandamentos, nas palavras das Sagradas Escrituras, sobretudo a Eucaristia, a oração. E isso nos vai ajudar a que nós possamos ajudar o nosso próximo. Nós não temos que salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é Ele. Nós só temos que imitar o que Ele fez, escutar as inspirações que Ele nos der e ir colocando-as em prática, sabendo que é Ele mesmo que está atuando em nós. Que Deus nos abençoe muito, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!